Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu era um cara que vivia para trabalhar. O escritório era o meu mundo, minha segunda casa, ou talvez, quem sabe, fosse a primeira, já que a casa de verdade eu mal aproveitava. A minha família, eles estavam lá no canto deles como figurantes na história que eu insistia em protagonizar sozinho. Olha, os meus filhos Guilherme e Vinícius cresciam à minha volta, como plantas que eu insistia em plantar em casa, mas nunca parava para regar. E sabe, a minha esposa Catiana, ela cuidava de tudo e que por anos eu a tratei como um porto seguro e nunca perguntei se aquele silêncio era força ou submissão a mim. E sabe, até que chegou o ponto que eu olhei para eles e me dei conta que não conhecia ninguém. Não sabia mais o que os meus filhos sonhavam, qual o super-herói favorito deles. Eu também não sabia o que fazia minha esposa rir ou o que a fazia chorar. E o pior, eu não sabia como chegar naquele assunto. Era como se de repente um muro tivesse surgido entre mim e a minha família. Cada desculpa de estou ocupado, cada promessa adiada de amanhã a gente faz isso juntos, cada momento que escolhi o trabalho em vez deles, tudo isso se transformou em tijolos que mantinha aquele muro de pé. E sabe de uma coisa? Eu podia vê-los, ouvir as suas vozes, mas não conseguia chegar junto. Não sabia mais como atravessar aquele muro que eu mesmo havia construído. Bom, era como se a minha presença não significasse nada dentro de casa. E o pior, eles pareciam que já tinham se acostumado a viver sem mim. Na verdade, tudo começou a mudar quando um cliente meu, um dos mais bem-sucedidos que eu conhecia, deixou escapar algo que me deixou completamente desconcertado. Ele era um cara que eu admirava, sabe? Sempre impecável, dono de negócios prósperos. E na minha cabeça, um exemplo de equilíbrio. Eu vivia vendo as fotos dele nas redes sociais, sempre sorrindo ao lado da família, parecendo o retrato perfeito de sucesso. Até que, em uma conversa que parecia ser só mais uma sobre investimentos, ele me disse algo que mexeu comigo. Ele disse que passou a vida toda trabalhando, achando que fazia aquilo pela família. Mas no fim percebeu que o que mais importava era o tempo com eles. Na hora, eu não entendi direito, mas ele me explicou que todo mundo o elogiava pela família perfeita que via nas fotos. Mas ninguém sabia que aquilo era só pose. E me perguntou o que fazer com tanto dinheiro se não podia usar com quem mais amava. E começou a chorar. Um homem que eu via como símbolo de força sentado na minha frente, chorando, porque havia perdido o seu mais precioso bem, que era a família. Olha, isso me deixou sem palavras. E eu entendi que o que ele estava dizendo não era apenas sobre ele. Parecia que ele estava segurando um espelho na minha frente. E eu não gostei do que eu vi. E aquele dia eu saí do escritório diferente. E quando eu cheguei, parei o carro por um tempo e fiquei ali olhando para a porta da frente. Era a mesma casa que eu via todos os dias, mas naquela noite parecia um lugar estranho. Era ali que a minha família estava, mas eu não fazia muito
sinto parte daquele espaço. Eu era ausente, distante. E foi aí que eu entrei, sem pressa. Eu não fui direto para o escritório como eu costumava fazer. Eu fui até a sala e vi o meu filho Vinícius jogando videogame. O Guilherme mexendo no celular como sempre e a Catiana terminando o jantar. E aquela cena não era nada fora do comum, mas pela primeira vez eu percebi o silêncio entre nós. Não o silêncio confortável de quem está em harmonia, sabe? Mas o silêncio de quem não sabe mais como conversar. Os meus filhos, quando me viram, apenas balançaram a cabeça como se estivessem dizendo oi e voltaram para suas atividades, me deixando no vácuo. E a Catiana foi outra que eu perguntei se o jantar estava pronto e ela me respondeu quase. E o assunto morreu ali. E sabe, foi ali naquele instante que eu decidi que não queria acabar como o meu cliente. Eu não queria chegar ao fim da vida com uma conta cheia de dinheiro e um coração vazio de memórias com as pessoas que mais me importavam. E então eu decidi ali que ia tentar. E não sabia como, mas eu ia começar de algum lugar. Olha, não foi naquele dia e não foi de uma vez. Não sei o jeito certo, se é que existe um jeito certo para isso. Mas eu comecei a tentar. Comecei assim meio desajeitado mesmo, tentando puxar um assunto com os meninos, primeiro com o meu filho mais novo. Bom, cheguei do trabalho e em vez de ir direto para o escritório, eu me sentei no sofá ao lado dele. Ele estava, como sempre, vidrado no videogame, com aquele fone gigante que parecia criar uma barreira ainda maior entre nós. E às vezes que ele olhava para mim, era como se quisesse dizer: "Cara, você está fazendo o que aqui? Não tô entendendo nada." E eu perguntei se ele estava ganhando e o Vinícius simplesmente, me ignorou. E eu insisti perguntando que jogo era aquele e ele dessa vez me respondeu, afirmando que eu não conhecia. E tentei algumas outras vezes, sabe? Mas tudo que eu consegui foram respostas curtas, murmuradas, como se ele estivesse falando por obrigação. E eu me senti um intruso, sabe? Mas fazer o quê? Já com o Guilherme não foi diferente. Eu fui até o quarto dele, bati na porta e esperei. E ele abriu com o celular na mão e um olhar que parecia perguntar: "O que foi agora?" E eu inventei qualquer coisa, mas ele não me deu atenção. Olha, com a Catiana, eu tentei começar uma conversa e ela respondia sim, não, talvez, quem sabe. Você veja o dia, veja bem a sua agenda para não deixar as pessoas esperando. Não prometa o que não pode cumprir. E eu comecei, sabe, a ficar até frustrado, mas não me dei a esse luxo, porque eu era o único responsável por aquela situação. E fiquei determinado a não desistir, mesmo que as respostas fossem curtas, mesmo que os olhares fossem distantes, alguma coisa ia mudar. E eu percebi que as palavras não estavam funcionando bem. Então era a hora de agir. E foi aí que eu decidi que para atravessar aquele muro teria que entrar no mundo deles, um de cada vez. Com o Vinícius, o meu filho mais novo, isso significava videogame. Ele vivia grudado naquilo e mesmo sem entender nada, eu sabia que, de alguma forma, aquele era o espaço onde ele se sentia confortável. E foi numa noite depois do jantar que eu me sentei ao lado dele no sofá. Ele estava no meio de uma partida
e eu esperei ele terminar, o que já foi um desafio para mim, porque eu sempre fui impaciente. E quando ele tirou os fones, eu falei que eu era bom quando tinha a idade dele. E ele riu falando que os jogos que ele jogava não eram os jogos de antigamente e que aqueles jogos eram de treinos e estratégia e não só apertar o botão. E eu não tinha tempo para aprender como era. Olha, aquilo me doeu. Como assim? Eu não tinha tempo? E para não morrer o nosso assunto, eu falei que se o problema era tempo, eu arrumava. E se o problema era aprender, ele me ensinava. Porque eu queria aprender a jogar só para ganhar dele. E o Vinícius debochou de mim, afirmando que eu nunca iria ganhar dele. E eu fiz um desafio e ele, como um bom jogador, topou e me ensinou as estratégias, macetes, atalhos. E aos poucos eu comecei a entender não só o jogo, mas o que aquilo significava para ele. E eu percebi o quanto ele se envolvia, o quanto se importava com cada detalhe. E o mais importante, eu percebi o quanto ele gostava de me ensinar. E entre uma explicação e outra, ele ria das minhas tentativas desajeitadas, zombava das minhas derrotas e quando eu finalmente acertava algo, comemorávamos como se fosse uma vitória nossa. E isso foi trazendo o meu filho para perto de mim. E a gente começou a jogar junto quase todas as noites. Não era sobre jogar videogame, era sobre ter um momento só nosso, algo que antes não existia. E voltar para casa foi ficando cada vez mais gostoso. Com o Guilherme, o caminho foi diferente. Ele sempre foi fascinado por tecnologia, especialmente celulares. Ele era do tipo de garoto, sabe, que sabia mais sobre aparelhos do que qualquer vendedor de loja. E eu, como um bom trabalhador que era, sempre tratei o meu celular como um item sagrado. Ele era o meu escritório portátil, a minha vida organizada em um dispositivo. E por isso, a ideia que eu tive foi ousada, mas parecia o único jeito de entrar no mundo dele. Eu aproveitei que ele estava sentado no sofá da sala e cheguei segurando o meu celular na mão. Ele estava rindo de alguma coisa e eu esperei por um momento. E disse que tinha alguma coisa errada com o meu aparelho. E se ele podia dar uma olhada. Ele olhou para mim espantado e perguntou: errado? Errado como? E eu, sem saber também como estava esse errado, falei que não estava funcionando e entreguei o meu aparelho para ele e pedi para ele encontrar o problema. Olha, o meu filho ficou sem entender nada e depois perguntou se realmente eu estava bem, porque como eu podia entregar o meu celular na mão dele, com senha, bancos, mensagens, as minhas coisas que eu tanto cuidava para não deixar cair na mão de ninguém e que era tão importante para mim. E eu fiquei até surpreso, sabe, com o jeito dele falar, porque pelo jeito do meu filho, ele me conhecia o suficiente para saber que eu sempre era reservado com aquilo, como se o aparelho fosse uma extensão de mim mesmo. E eu olhei bem nos olhos dele e disse que se eu não pudesse confiar nele, confiaria em quem? E eu vi pela primeira vez o meu filho emocionado. As minhas palavras mexeram com ele. O Guilherme se sentou no sofá e começou a mexer no aparelho e foi me explicando o que estava fazendo, apontando as configurações, os ajustes e até sugerindo algumas coisas para melhorar o desempenho.
e ainda aproveitou para me chamar de desorganizado, dizendo que eu não organizava nada no aparelho. Olha, enquanto meu filho mexia no celular, eu senti algo diferente. E também no caso dele, não era só tecnologia, era sobre mostrar para ele que eu o via como alguém importante, alguém em quem eu confiava de verdade. E o mais engraçado foi que depois daquele dia, o Guilherme começou a me ensinar mais sobre coisas de celular e sempre que descobria uma novidade, fazia questão de vir até mim e me mostrar. Era como se naquele gesto eu tivesse encontrado uma ponta para o mundo dele. Bom, com os meninos as coisas estavam indo bem, mas com a Catiana eu sabia que o caminho seria mais complicado. Enquanto com eles eu havia encontrado brechas para me conectar com ela, parecia um abismo que nos separava. Eu não sabia quase nada sobre a mulher com quem eu tinha construído uma vida. Eu sempre que a via, ela estava na cozinha, ocupada com as panelas, receitas. Era quase automático pensar que ela gostava disso, que aquele era o mundo dela. E então, numa tarde, enquanto eu voltava do trabalho, eu resolvi fazer algo que parecia ser um gesto atencioso e comprei um livro de receitas. Olha, na livraria do shopping, eu fiquei escolhendo com cuidado, observando as capas, as fotos, as sugestões. Vi outras mulheres comprando livros do mesmo tipo e me senti confiante de que estava fazendo a coisa certa. Aquilo tinha que dar certo. E foi então que eu cheguei em casa e entreguei o livro como se fosse um presente especial. E fiquei ali esperando uma reação de surpresa, talvez até de alegria. Mas a Kate perguntou se o que ela estava fazendo não era o suficiente. E colocou o livro de lado e voltou para os seus afazeres. Olha, eu tomei coragem e perguntei o porquê daquela desatenção com o livro, e ela ouviu tudo em silêncio e não parecia nem um pouco surpresa. E quando eu terminei, ela respirou fundo e começou a falar. Olha, cada palavra dela era um golpe de realidade. Ela disse que não gostava de cozinhar, nunca tinha gostado. Fazia porque precisava, porque alguém tinha que fazer. E pior, fazer sabendo que se algo não saísse perfeito, eu seria o primeiro a demonstrar a insatisfação. A Catiana jogou tudo para fora e enquanto ela falava, tudo se encaixava mesmo. Sinceramente, eu não conhecia a minha mulher. Não sabia o que a fazia feliz, o que fazia os seus olhos brilharem ou o que ela tinha deixado para trás ao longo dos anos. Tudo que eu achava saber sobre ela não passava de projeções minhas, de suposições convenientes que encaixavam na vida que eu levava. E na mesma hora eu virei para Catiana e pedi para ela largar tudo na cozinha. Não queria que ela cozinhasse naquela noite, sabe? Na verdade, eu não queria que ela cozinhasse se sentindo desvalorizada. E pedi para ela tomar um banho, se arrumar com calma, enquanto eu resolveria o resto. E ela me olhou surpresa, quase sem acreditar, mas não questionou. Subiu para o quarto e eu fui direto falar com os meninos. Eles estavam, como sempre, no mundo deles. O Vinícius no videogame e o Guilherme no celular. Mas como a gente já estava assim mais íntimos, eu pedi para eles largarem o que estavam fazendo porque a gente iria jantar fora. E eles me obedeceram. Enquanto eu esperava por eles, fiquei pensando como nunca tínhamos feito algo tão simples antes. E a partir daí,
a minha vida mudou. Olha, não foi fácil. O caminho até ali teve, claro, os seus altos e baixos, momentos de dúvidas e até de frustração. Muitas vezes eu me senti perdido tentando reconquistar o tempo perdido, tentando me encaixar nos espaços que eu mesmo tinha criado. Mas, aos poucos, as coisas foram se ajustando. A comunicação entre nós se tornou mais sincera e eu passei a ser o marido que a Catiana sempre idealizou, o pai que os meus filhos precisavam e, o mais importante, eu passei a ser alguém que sabia finalmente o que significava ser uma família. Hoje, fazem 5 anos que eu vivo para minha família. E, embora o caminho ainda exija esforço diário, posso olhar para trás e ver o quanto a minha vida e a vida deles mudaram. E sabe de uma coisa? Eu aprendi que o maior presente que eu posso dar a quem eu amo é o meu tempo. E talvez o meu maior erro de todos seja achar que temos tempo de sobra.